Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus, diga amém. Cadê o Cadu? Foi arrebatado? Ah, tá bem. Tem água aqui, gente? Cadu. Irmãos, enquanto o Cadu vem, feliz com você, viu, Maiara? Feliz, eu estava quase que mandando os médicos ir lá na sua casa curar você dessa gripe. Mas foi, não foi? Louvado seja Deus. Bom, Cadu dá para escutar lá fora, assim, dá? Dá para escutar. Mas enquanto o Cadu chega, eu vou estar compartilhando algo aqui maravilhoso para vocês. Há uns 20 dias atrás, ou 25, eu falei que o Senhor estava enchendo essa casa de bênção. E estava alegrando muito o meu coração. E eu sabia que o que Deus estava fazendo era compartilhar com esta casa as bênçãos. Mas eu não sabia o que era, mas eu falava para a igreja, quantos lembram disso? Que eu falava assim, ó, o Senhor vai nos abençoar. E na sexta-feira eu tornei a falar, eu sinto que tem algo de Deus nessa bênção. Irmãos, para a glória do nome do Senhor Jesus. Tem uma irmã nessa casa que chama Marcele. Ela dizimou aqui nessa casa com R$3.800. E eu fui passar o Pix da igreja, e ela falou, não, pastor, confio no Senhor, pode ser o do Senhor. Exatamente aquilo que a pastora Thelma falou, e as coisas estão se cumprindo, quando você abre o coração e começa a invocar a Deus. R$3.800. E eu abençoei essa mulher, e sei que é a resposta de Deus. Você pode dizer um glória a Deus? Marcele, você sabe que eu estou falando com você, não quero te expor, mas por favor, pega o envelope depois. Escreva seu nome e a quantidade do valor e deposita ali. Estarei passando para a pastora Thelma. E a pastora Thelma, nós vamos estar investindo na troca de padrão que vamos fazer, que é por volta de 12 mil ou mais um pouco. Temos que contratar até engenheiro elétrico para colocar ali. Jesus está na casa. Pode colocar para mim, Mateus? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, vamos ler até o 8. Vamos ler até o 8, está na tela, vamos ler então? Sabemos que vamos ler o versículo de número 3. Coloca para nós, Mateus. Vamos lá? Sim. Mais uma vez. Você pode cantar comigo em espírito e em verdade? Pastor Thales, cadê seu microfone, filho? Maravilha. Fabiano, canta aí. Eu quero dizer para vocês que está valendo cada centavo, viu? Esses meninos são muito caros, eles ensaiam, tem que trazer lanche para eles. Mas está valendo a pena. Você pode adorar o Senhor? Em verdade, te adoramos, te adoramos.
em espírito, em verdade, te adorar, te adorar. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Meu prazer é viver na casa de Deus. Você pode fechar seus olhos e adorar mais uma vez? Você pode fazer isso com o coração aberto? Você pode adorar ao Senhor? Em verdade, Você está no lugar onde você pode decidir te adorar, se você adora ou se você adora. Você pode adorar ou pode glorificar. Ai, deixa Jesus te encher nessa noite. Você não pode sair daqui da mesma maneira que você entrou. Maravilha! e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Forte! Se é para adorar, então fortíssimo, bem forte! Meu Deus! Meu prazer nos atos do Senhor, na casa de onde o amor. Aleluia! Você pode aplaudir bem forte esse Deus Todo-Poderoso. Jesus está na casa. Diga bem forte comigo assim: ausente do corpo. Ausente do corpo, mas presente com o Senhor. Louvado seja Deus. A palavra que lemos aqui nessa noite é que se porventura a sua casa desse tabernáculo ela for destruída, existe um Deus que está construindo um prédio, um monumento, e que porventura não foi feito por mão de homens. Mas Deus está fazendo. Só que o que Deus está fazendo, Ele não vai parar de fazer. Mas se você quiser usufruir dessa morada no céu, você vai ter que se endireitar. Eu quero perguntar a você, por que se eu te perguntar, se Jesus te convidar você para morar no céu agora, qual seria a sua resposta? Você iria? Se certamente me perguntar, Alexandre, eu vou falar assim: deixa eu ver a minha esposa. Que já faz o quê? Uns 15 dias, 20? Que ela está ausente. Meus netos, deixa eu ver de novo. Porque já tem aí quase 3 anos. Quase 4. Eu já falo olhando para ele, porque de data eu não sou bom.
ver minha filha, deixa ver meu genro, deixa ver meus netos, deixa eu abraçar. Nós estamos muito mais envolvidos com esse mundo do que nós imaginamos. Qualquer coisa é melhor do que o céu, porque estamos envolvidos nessa terra. Você entende disso que eu estou falando? Por exemplo, você fala assim: mas o pecado não é bom. É bom o pecado ou não? O pecado não é bom, mas o pecado, ele é atrativo, porque fala de duas portas, pastor Thales. Uma que é estreita e a outra que é extremamente larga. Você não vai ter que fazer força para entrar nessa porta, mas você caminha para essa porta, mas não quer também para o inferno. Aí eu te pergunto, por que o pecado não é bom e a porta é larga, mas você continua andando por esse caminho? Fala para mim assim: por que o pecado? Porque o pecado faz a minha vontade. E Jesus não veio para fazer a tua vontade, Jesus veio para te salvar. O pecado, ele não põe obstáculo para você, mas ele abre as portas e escancara. Mas eu quero trazer uma palavra de hoje, cujo tema é: Deus não é Deus dos mortos, mas Deus é Deus de vivo. Pastor, mas como assim? Jesus foi até Lázaro e chamou ele por nome, porque não conversa com o morto. Jesus para o esquife e chama aquela menina, por quê? Jesus compadeceu da mãe. A Bíblia vai dizer que Jesus, o havendo, compadeceu-se dela e disse: não chora, Talita, acorda. Por que Deus não é Deus de mortos? Porque mortos ele não louva, morto não adora, morto não glorifica. E Jesus se criou para que você pudesse adorar em espírito e em verdade. Tem alguém morto aí, nós vamos orar para ressuscitar. Porque se não tem morto, então você pode dar glória a Deus. Você foi criado para isso. A Bíblia vai dizer que, lá em Hebreus, que os mortos, eles vão ter com o Senhor, e receberão um corpo transformado para habitar com o Senhor. Jesus, quando chega na cruz, ele encontra com aquele ladrão, ele fala assim: hoje mesmo estará comigo na sepultura. Não, ele fala assim: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Sabe por quê? Porque o meu Deus está no céu. O apóstolo Paulo vai dizer que não há lugar melhor para estar a não ser do lado do Senhor. O crente, quando morre, de imediatamente ele recebe um corpo glorificado e começa já a usufruir das maravilhas de Deus Todo-Poderoso nos céus. Nós somos um ser tricotônico, corpo, alma e espírito. Mas nós somos uma alma que habita no corpo. A alma, um corpo sem alma, ele morre. Mas uma alma sem um corpo, ele continua vivo. O corpo, ele volta para a terra, matéria. Mas a sua alma encontrará com Deus Todo-Poderoso. Quantos estão aí? Você é uma alma que habita num corpo, mas você não depende desse corpo, mas a alma, mas o corpo precisa de uma alma. Porque o corpo sem alma, ele é morto, mas uma alma sem o corpo, ele é vivo. Sabe por que isso se tornou
possível, porque Jesus venceu a morte. Ele sobrepôs todas essas dores, só para esmagar a morte. E a morte não tem poder sobre ele. Você vai encontrar em Apocalipse que todos aqueles que morreram, eles estão glorificando e exaltando o nome do Senhor nos céus. Você pega aqui em Coríntios, quando a palavra de Deus começa a trazer a existência e o poder de Deus Todo-Poderoso sobre as nossas vidas, a fim que você possa passar por essa etapa, vencer todas as dificuldades da terra, para encontrar com o Senhor. Mas todavia, você tem que se encontrar vestido, preparado para encontrar com Deus Todo-Poderoso. Um corpo sem alma é um corpo morto. Ele é fadado à destruição, à decomposição, a mau cheiro. Você é até acompanhado por algum momento, depois você se torna um ser vagamente alembrado e por muitos esquecido. Mas uma alma, ela vale mais do que o mundo inteiro. Ainda que o seu tabernáculo seja destruído, ainda que a sua vida não seja uma vida de sucesso, nem mesmo de aceitação neste mundo, mas existe um Deus que excede todo conhecimento, acolhe as tuas lágrimas, te coloca sobre os teus ombros e disse: eu sou contigo em qualquer que seja a circunstância. Eu sou um Deus que te ajuda, eu sou um Deus que te guardo, eu sou um Deus que te protejo. Mas tem que estar vivo. E uma alma sem Deus, ela é morta. É uma alma vazia, é uma alma procurando suicídio, é uma alma que busca prazer nessa vida, é uma alma que busca satisfação nesse lugar. Mas uma alma com Cristo, ele espera muito pouco, porque ele sabe porque ele é um peregrino nessa terra, ele está de passagem. Marcos Feliciano costuma dizer em uma de suas pregações, bem no início, pastor Tales, que o crente que não adora está com problema de fabricação de fábrica. Eu quero contradizer essa palavra, que todo crente vem de crer, e todo aquele que crer, adora. Deus é incapaz de fazer um ser humano defeituoso. Muitos deu glória a Deus, deu aleluia, com essa frase que impactou o mundo. Mas eu nunca tive coragem de dizer isso, mas nunca concordei com essas falácias. Você é único, você é exclusivo, você é perfeito, porque quem te fez, Ele conhece da matéria, Ele sonda o teu coração, Ele sabe a tua necessidade e Ele te sustenta. Um ser vazio é um ser solitário, melancólico, é um ser triste, porque todo o seu prazer e a sua convicção está na terra. Se alguém não sorrir, é o bastante de eu entrar em depressão. Se alguém não me elogiar, eu estou triste. As três irmãs, as duas irmãs, né? E a mãe. Eu quero falar as três, porque as duas estão batendo bolão. Tá linda aí vocês. Quem sabe um dia eu esquecer de fazer menções de vocês. Vai rasgar a Bíblia, vai bater a porta. Existem pessoas, o pastor elogia tanto, fala tanto, mas esqueceu de mim. Existe um Deus que te sonda e nunca esquece de você.
Ele compreende o teu gemido. Ele compreende o seu andar, o seu falar. E tudo que Ele quer te fazer é te ajudar. Caminhos que Ele não criou, caminho que Ele não produziu, mas a aceitação e a conveniência te colocou de frente a um caminho que massageia o teu ego, que afaga o teu coração. Pastor, que caminho é esse? Se o céu é o melhor lugar, eu quero ficar mais um pouquinho. E eu estou dizendo, agora não. É porque eu não tenho certeza e nem convicção daquilo que eu busco e quero. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que o morrer em Cristo é lucro. Mas se há alguma coisa que eu posso fazer para os meus irmãos, eu farei e ficarei segundo a tua vontade. Tinha mais de 300 tabernáculos e Jesus ia em todos eles. Jesus andava, pregava, ensinava, profetizava, porque o melhor lugar é na casa do Senhor, porque o caminho ele é largo, é conveniente, é prazeroso, eu usufruo, não tem cobrança. Mas eu quero dizer para você que tem um final. E conforme a direção que você tomar, você vai chegar no final. E esse final você pode encontrar. Existem crentes e pessoas andando e comportando como zumbi, andando errante por essa terra. Em vez de viver, vegeta. E muitos deles não é por falta de dinheiro, nem de carrão. Pode estar em qualquer lugar desse mundo. Hoje pela manhã tivemos uma escola bíblica dominical. A Amanda está perdendo, viu, Amanda? Eu vou orar ao Senhor Jesus, que incomoda você na tua casa. O seu esposo está brilhando. E ele disse que somos um povo pedinte. Você imagina você chegar perto de alguém só pedindo. Não dá tempo nem para dialogar. Oi, boa tarde, bom dia, boa noite. Como é que foi a sua manhã? Como é que está sendo a sua tarde? O que você está precisando? O que eu posso? Você já falou com o Senhor assim? Não. Entra na minha casa, sara as minhas feridas, salva o meu marido, transforma a minha vida. Chora, se derrama, pula e salteia, mas sai ali fora. É como fosse aquele filme, o clique. Tudo volta ao normal e você volta, torna a pedir. E sabe por que às vezes Deus não te dá? Porque talvez aquilo que você vai adquirir vai te afastar da presença do Senhor. Você está preparado para ganhar 1 milhão? Você está preparado para ganhar 2 milhões? É claro que eu estou. Quem não quer? Mas você já se perguntou, se você ganhar uma quantia dessa natureza, aonde você vai estar? E o amor de Deus que te sonda impede você de adquirir isso. Tem pessoas que não faz força e ganham 1 milhão todo dia. Tem pessoas que morrem trabalhando, adquire seu 1 milhão e depois gasta tudo para tentar ter saúde. Nós perdemos um amigo, diácono, presbítero, mas me fez saber essa semana que numa das suas reuniões na escola bíblica, no conselho, ele pede o conselho para diminuir o seu cargo. Ele estava abrindo mão de seu presbiterado
para que ele pudesse voltar a ser diácono e ficar na porta. A pessoa que decidiu por Jesus, ela não escolhe o lugar que está, mas ela se contém no lugar que Deus colocou. A Bíblia vai dizer que o Senhor, em um caminho no deserto, ele encontra com Satanás. E Satanás então começa a tecer um elogio. Entre ofertas, Deus o apresenta: meu servo Jó. Tu viu? Claro, não lhe falta nada. Muitos têm o entendimento que Deus provou Jó. Eu quero trazer que Deus não tinha motivo para provar Jó. Deus estava ostentando Jó. Lá está o meu filho. Se Jesus estivesse andando hoje no deserto e encontrasse com Satanás, o que ele poderia falar ao seu respeito? Qual tem sido a sua entrega, a sua adoração, o seu comprometimento? Será que é em adorar o Senhor? Ou para ganhar o primeiro milhão? Porque qualquer coisa. Eu disse na sexta-feira que, na minha época, que ensejasse sexta no culto de oração, quando era feriado, a igreja lotava, e era um culto que todo mundo almejava. Eu era baterista na época, hoje tenho um Cadu, e sabe que quando o culto é fervoroso, a gente fica todo eufórico. A gente toca com mais alegria, porque sabe que o povo está adorando. Mas hoje não. Você aproveita o seu feriado para qualquer coisa, para ir a uma piscina, para viajar, para ficar com um parente, para comer uma pizza, para ir para a cachoeira. Mas o Senhor nada. Aí depois você quer ganhar 1 milhão. Mas quando não é feriado, você não posso. Pois estou eu estudando, cursando faculdade. Estou trabalhando, chego em cima do horário. Nós não temos tempo para Jesus. Nós precisamos de abrir os nossos olhos e ressuscitar entre os mortos. A maior igreja hoje são os desviados. E o culpado, para muitos historiadores, pregadores renomados, diz que aquilo que está sendo produzido no altar está corrompendo essas pessoas. A sua adoração, o seu louvor, ele é único. Satanás tocou em Jó. Em um lugar muito específico, o Senhor o brindou. Satanás atentou Jó para que ele pudesse negar a tua fé. Mas ele ficou absoluto, crendo no Deus reto dos retos, Senhor do Senhor. Porque todavia, o meu Redentor vive. Eu não sei a tribulação que você está passando, o cansaço mental, físico, mas eu sei que o meu Criador vive. E Ele te escolheu para que você pudesse o adorar. Está doente? Adora. Lembra de Paulo e Silas? Paulo e Silas. Silas provocou aquela prisão quando aquela mulher vinha atrás dele. E Paulo virava, Silas virava para Paulo: vamos embora, deixa isso de lado. Deixa essa mulher. Eu falei: não posso. Esse Deus que é desconhecido para você, esse é o Deus verdadeiro. Deixa eu te apresentar. Mas quando ele sai, a mulher vai atrás. Este é o homem de Deus. Este é o homem de Deus. Não reconhecendo a patente e o chamado, mas o dedurando. Deus não quer provar adorador. Deus não está aqui para te provar, nem para te atentar. Deus está aqui para te sustentar. Nenhuma luta, nenhuma provação, nenhuma enfermidade, ela vem de Deus na vida de um adorador. Porque a Bíblia vai dizer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas isso vale
ser vivo, que habita no templo do Senhor, que não barganha com as coisas desse mundo, por uma primeira proposta. Não basta muita coisa, qualquer resenha, qualquer despedida de solteiro, um bebê nem se fala, um casamento piorou. Qualquer coisa é melhor do que estar na casa do Senhor. Nós precisamos de entender que aquele que é convertido, não convencido, que é o Cristo, o reto dos retos, ressuscitou. Você tem que viver no centro da vontade de Deus. O Thales me falou pela manhã, e que mesmo que eu não concorde com aquilo que está sendo proposto, mas se eu vejo autoridade, eu tenho que executar, porque na condição de servo eu nasci para adorar. Tem adorador aí? Porque se não tiver, eu vou pedir que o Senhor manda fogo do céu para ressuscitá-los. Somos uma igreja fervorosa, uma igreja que fala, que canta, que adora, mas de tempo em tempo está permeando em dois caminhos. Mas vai chegar uma encruzilhada. Sabe aquele Y? Pedro. Jesus orienta dizendo: ainda esta noite, na troca dos guardas, ou quanto o galo trocar por 3 vezes, você me negará. No soar da trombeta, você é um deles. Você também é um deles. Eu não. Está morto. É uma alma no corpo, presa na matéria. O que ela produz são desejos e prazeres dessa vida. Mas se mortificado for pela fé, você vai poder dizer como Paulo: convém que Cristo cresça e eu diminua. Diminuir na presença do Senhor é ser cortinado com a sua graça, é não se tornar alvo desse mundo. Eu disse aqui na igreja, não sei se para quem mais, você já se perguntou por que a serpente deu a fruta para Eva e não para Adão? Você já se perguntou por que a fruta foi dada para Eva e não para Adão? Porque tudo que vem da Eva para Adão tem aceitação, mas tudo que vem de Satanás para Adão não ia ter aceitação. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que os olhos de Adão estavam fechados para o pecado. Mas quando ele comeu daquele fruto, a Bíblia vai dizer que os seus olhos foram abertos, e que ele viu a sua nudez e tentou se esconder de Deus. É tempo de colocar de pé, parar de esconder do Senhor. É tempo de produzir aquilo que Deus quer. É tempo de levantar a bandeira e hastear e dizer: eis-me aqui. Envia-me. Se eu pudesse, eu lecionava, pregava todos os dias, porque eu tenho prazer em estar na presença do Senhor. O púlpito, como toda igreja, é um lugar consagrado. Só é mais alto para que você tenha uma visibilidade, mas o poder que há aqui, que há em mim,
há em vocês, e vocês podem adorar. O fato de eu estar aqui não me faz mais poderoso, nem muito menos santo, mas faz de mim e de você homens e mulheres compromissados. Porque quem é salvo, quem foi liberto, produz coisas do alto. A sua insatisfação te mantém fora da casa. Você conhece aquela pessoa que bebe, fica na rodinha, vai jogar bola, porque tudo que ele quer ficar é longe da casa, porque tem uma mulher birrenta, ou a mulher não quer ficar em casa porque não aguenta mais os barulhos que os filhos produzem. Como pode uma pessoa ter prazer no mundo e não dentro da casa? Eu amo cada cantinho da minha casa. Sabe por quê? Eu consagrei ela ao Senhor. Tenho certeza que o Alexandre também. Até na despensa, porque a sua esposa é cuidadosa, ela é uma mulher virtuosa. Não sei se birrenta, Shirley, porque eu não convivi com você, não comi um quilo de sal. Quer conhecer uma pessoa? Um quilo de açúcar, você faz algum suquinho ali e acaba rapidinho, mas um quilo de sal é indigesto. Uma pessoa que você não ama, ou que ama, mas não está suportando. Existem pessoas que estão adoecendo. Ele crê num Deus poderoso, mas não consegue permanecer no altar. Qualquer outro lugar lá fora é melhor do que este lugar. É preciso levantar as suas mãos e falar com o Senhor: renova-me de novo, restaura-me de novo, enche-me de novo, usa-me de novo. Quando você chegava na igreja, você já viu uma multidão de homens e mulheres dando glória a Deus, aleluia, falando línguas estranhas e o fogo descendo do alto do céu, pessoas rodopiando. E hoje nós temos um grupo de pessoas, disse que é seleto, que são como os fariseus, que começam a apontar e ridicular o mover do Espírito Santo. Porque em vez de questioná-lo, por que você não fala com o Pai? Me enche-me de novo, fala comigo agora, fala comigo outra vez, enche a minha vida. Aquela velha história de um crente dentro de uma casa, pede o pastor para sair, porque não suporta mais o ambiente. E o pastor vai dizer para ele: pode sim, mas eu só quero te fazer duas perguntas e um pedido. A primeira é: está decidido? Sim. A segunda é: por quê? Para qualquer lado que eu olho, as pessoas estão rindo, e o meu sentimento é que está debochando de mim. Você vai fazer um negócio. Nosso culto aqui também começa às 7 horas ou às 19 horas. E o povo está pegando gosto de orar. Você vai pegar um copo d'água bem na régua e começa a circular em volta da igreja. Quantas faltam? O culto todo. Ah, mas pastor, depois você sai. Mas até na régua, Mas vai derramar? Sim, mas o seu trabalho é não deixar derramar. E ele anda pela igreja. E de repente, quando acaba o culto, o pastor está aqui, não derramou nem uma gota. Falei: varão, e aí? Você viu alguém debochando para você? Rindo de você, não? Não vi. Sabe por quê? Você dá mais atenção do que o mundo produz, do que o Senhor está falando com você. O problema da sua igreja nunca foi o seu pastor, nunca foi o seu diácono. São comichões nos teus ouvidos que tentam te apartar você da casa e
te tirar você da presença do Senhor. Porque se o fogo que arde nesse altar não for o suficiente, você veio para adorar, então entrega a sua lei. Glorifica o teu Deus Todo-Poderoso, que certamente você será cheio. E quando você for tomado, você não vai mais produzir aquilo que o mundo produz, mas as pessoas vão ver em você certamente uma mulher ou um homem cheio do poder de Deus. Conta-se uma história que uma mulher estava muito doente, mas o marido não sabia, e ele o traía frequentemente. E essa mulher recebe uma triste notícia que o seu marido quer o divórcio, que ela vai viver com a meretriz. Ele fala: tudo bem, eu vou te dar um divórcio sim, mas eu só quero que você faça uma coisa para mim. O que é? Você vai me dar um divórcio sem religioso? Sem nenhum problema? Sim, eu vou te dar. Eu quero que você me coloque no teu colo, me leva para a cama todos os dias durante esses 3 meses, me beija e faça isso perto do meu filho, porque depois de você sair dessa casa, depois dos 3 meses, eu quero que ele tenha uma noção de um pai que amou a sua mãe. Eu sei que essa história ela é conhecida por muitos de vocês, mas faz necessário de trazer à tona o seu coração. E durante esse período de 3 meses, esse cara foi impactando, 1 semana, 2 semanas, na 3ª semana, ele ficou impactado. Falou: eu tenho que largar aquela mulher e voltar para a minha casa. E quando chegou os 3 meses que ele tomou essa decisão, e foi falar para a sua mulher não estava internada. E quando ele pergunta à vizinha, falou: olha, ela foi para o hospital, ela não está bem, ela foi para lá. E quando ele chega, desesperadamente, para dizer para ela que estava retornando para casa, a enfermeira, ele pergunta à enfermeira, e a enfermeira vai dizer para ele: olha, infelizmente o caso dela é muito grave, ela já estava doente há muito tempo e ela faleceu, mas ela mandou entregar essa carta para você. E a carta ia dizer que ele não precisaria manchar a sua história com as coisas dessa vida, porque ela sabia que ia morrer, e ele estava livre agora para casar com a mulher que ele estava com. Ela não teve a oportunidade de ouvir e que ele o amava. Tem pessoas que ela só produz coisas na sua vida, não porque te ama, porque simplesmente ouviu falar de alguém, uma coisa que não é nem verídica e que não é nem verdadeira, mas o amor do Pai te constrange um dia, ou que seja aqui, ou que seja nos céus. Mas ainda em tempo, faça alguma coisa para mudar o seu jardim, faça alguma coisa que a sua vida seja mudada. A grama do vizinho não é mais bonita do que a sua, simplesmente ela é mais tratada, ela é mais cuidada. A mulher do vizinho nunca foi mais bonita do que a sua, porque você casou com a sua. Trata ela bem, cuida dela bem, diga para ela e para ele que você o ama. O seu vizinho, ele não te quer seu mal, só tem alguma coisa que você precisa de melhorar. Quem sabe um som alto, quem sabe um lixo na porta, quem sabe um carro mal estacionado, todo dia tem que pedir para tirar da porta da garagem. Eu não sei o que você está produzindo, porque Deus criou o ser humano para amar, e o primeiro mandamento é o amor. E toda essa palavra para dizer que Jesus te ama, e que Ele deu o teu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, para que você pudesse ser salvo, e você já foi salvo. E dentro dessa salvação, Deus te deu um livre-arbítrio. Cuidado com o seu livre-arbítrio, cuidado com as suas escolhas, porque o aniversário, um bebê, um casamento, uma visita, uma praia, uma subida na Bituruna, um passeio de bicicleta,
pode te afastar da presença do Senhor. Mas aquele que é salvo e é convertido, ele tem prazer de estar no santuário, porque o lugar do santuário é a sua casa. Na sua casa você tem liberdade, na sua casa você adora, na sua casa você glorifica, na sua casa você é assistido. Ninguém sai da sua casa para dormir na cama do vizinho, mas ele vai para a casa do vizinho pedir socorro. A sua casa, por melhor ou menor que seja, você pode ir para qualquer hotel. Eu já viajei por muitos lugares, lugares luxuosos. Já estive em melhores lugares que a terra pode me oferecer. Mas quando eu volto para minha casa, uau! Uau! Meu travesseiro é melhor. O tempero da minha esposa é melhor. O cheiro da minha fronha. Meu banheiro. Não preciso estar pegando o wallpaper e o papel higiênico limpando. Na minha casa, o meu cantinho de oração é no banheiro. Porque é a minha casa. Minhas regras. A minha escolha. Jesus está fazendo uma casa. Coloque sobre os teus pés. Não precisa me nascer. 10 e 10. Termina cedo. Se você está na casa, você não tem pressa de sair. E olha que eu larguei a mensagem, Deus ministrou outra coisa. Está tudo aqui. Deixa eu te falar. Não tem casa. Olha para mim. Não tem viagem. Ainda que seja no Caribe. Qualquer lugar desse mundo não é melhor que a sua casa, que o Pai está preparando para você. Aqui só há tristeza. E Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu te ajudo. Jesus está te ajudando. Quero convidar você a abandonar esse caminho que não te confronta, mas que é atrativo aos seus olhos. A sua casa pode cair, pode ser inundada, pode vir um terremoto, um maremoto, pode explodir uma bomba. A guerra mundial está aí, está chegando. Mas existe um lugar. A Bíblia está dizendo que existe um prédio que não é feita por mão de homens, mas para aqueles que querem habitar lá. Tem que ser adorador, tem que ser comprometido com as coisas dessa vida. Você é um ser que tem alma, mas não depende de um corpo. Mas o corpo precisa de uma alma. O que a alma precisa é de Jesus. E Ele está aqui. Você pode aplaudir o Senhor? Eu quero convidar você a ressurgir entre os mortos e ser um ser compromissado com as coisas desta casa, que é sua casa. Não preciso te lembrar, porque você sabe onde está a geladeira. Se apagar a luz, você vai devagar, mas chega onde você quer. Você sabe como chegar a Jesus. Quarta-feira, sexta-feira, domingo pela manhã, hoje detonou. Aliás, tem detonado todo domingo. Jesus está aqui. Você que prioriza mais o trabalho do que as coisas de Deus, a sua casa está em ruína. Você que
O pastor Thales, ele dá aula. Quais são os dias que você não dá aula, pastor? E domingo? Não dá. E a fatura dele ia dobrar. Mas ele não compromete com esse mundo. Sabe por quê? Não anda por vista, ele anda por fé. O seu trabalho, nos seus braços, não vai te levar a lugar nenhum. Porque ainda que você consiga o seu milhão, você não terá paz, você não terá alegria, você vai adoecer mentalmente, você vai adoecer psicologicamente. Não existe oásis na Ibituruna, mas existe um Deus na Ibituruna, e aqui também. Eu convido você a se comprometer com isso. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor Jesus? Tem alguém que quer aceitá-lo como seu Salvador? Tem alguém que por um motivo ou outro andou distante e quer fazer um concerto com o Senhor? Cadê a primeira pessoa? Vem cá, Fabiano. Rodrigo, Jesus está fazendo uma casa para você morar. Abraça aí para mim, Fabiano. Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa? Se você não está desviado, você precisa olhar o seu conceito. Você precisa olhar qual o caminho. Se aquilo que você está produzindo está te afastando da presença, eu tenho uma má notícia para você. Você não é convertido, você é convencido. Você é convencido que Deus está nos céus e que Ele morreu na cruz do Calvário, que é o suficiente para resolver qualquer que seja o problema da face da terra. Mas os convertidos não barganham com Deus, porque ninguém adora em casa. Em casa tem o Netflix, em casa tem o Instagram, em casa tem tudo que você quiser, tem a geladeira, tem os meninos, mas aqui não. Aqui é você e Deus e você. Aqui você é confrontado, aqui você é curado, aqui você é tratado, aqui você adora, aqui você é curado. Não existe passeio ciclismo, não existe legendário, mas existe pessoa que precisa de um estralo para mudar a vida. O legendário é muito bom, mas para quem quer consertar? Mas Jesus é muito melhor do que os legendários. Alabassúria sou alabassá. Espírito Santo, faz outra vez. Restaura a vida do teu filho, Jesus. Qualquer que seja o mover de Satanás contra a vida dele, qualquer que seja o espírito de engano, de descontentamento, seja banido dessa vida. Doença psicossomática, acusações e afronta dessa terra, eu, como ministro da palavra, eu ordeno agora: Satanás, parte em retirada, para nunca mais voltar. Espírito Santo, faz morada neste coração. Acolhe o teu filho no teu braço e sustenta, e entrega a ele a chave da tua casa, para que ele nunca mais possa estar em outros lugares, a não ser no Santos dos Santos. Reverte o teu filho com poder, no nome de Jesus Cristo. A igreja diz: aplaude ao Senhor Jesus.